oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, sejam bem-vindos a Seitonoye, esse modo feliz de viver, um feliz e abençoado a todos vocês, e que sejamos juntos, né, cada vez mais felizes, praticando bem, vivendo em harmonia com as pessoas ao nosso redor, com todos os seres vivos, com todas as coisas do céu e da terra. E hoje, com muita alegria, estarei falando com vocês sobre pequenos confrontos, grandes prejuízos. Pequenos confrontos, grandes prejuízos. E às vezes a gente não dá conta, viu? Que um simples olhar triste causa um prejuízo enorme. Às vezes uma só palavra dita com um sentimento ruim causa também um prejuízo enorme. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu me apoio em 2 livros, este, né? O Sucesso Nunca Dorme, e também no livro A Verdade da Vida, volume número 7. E olha só, nesse programa de hoje, da Seitonoye virtual, essa atividade virtual, você vai conhecer 3 pessoas, 3, e mudaram a vida delas de uma maneira sensacional. A primeira delas é essa que está na telinha de vocês aí, ó. É a Cíntia Lorena de la Rosa. Ela é argentina, está vivendo aqui no Brasil, e teve lá os seus confrontos também com a sua mãe. Teve com o pai também, viu? Hoje ela vai falar como que ela resolveu isso com a mãe, esses pequenos atritos, e o que a vida dela melhorou depois que ela se harmonizou com a mãe. Mas ela vai falar também o que ela fez para se harmonizar. E também, além da Cíntia, a gente vai conhecer também esse grande amigo da gente, Emanuel Prado, um baita de um comerciante, jovem ainda. Aí na foto, ele está ao lado do seu querido pai. E o relato do Emanuel é algo assim, eu falo assim, você precisa ouvir para entender até onde que vai o amor de um filho para com o pai, depois que compreende o ensinamento da Seitonoye. E eu ouvi o relato do Emanuel uma vez na Academia de Biúna. Naquela oportunidade eu tive a oportunidade de gravar esse relato, aí então eu assisti já várias vezes. Mas hoje ele vai entrar ao vivo para que ele fale para a gente dessa alegria de ter conhecido a Seitonoye, praticado a Seitonoye, e fazer da vida dele, da vida do pai dele, da família toda dele, uma verdadeira família de felicidade. E também, além também da Cíntia e do Manuel, nós vamos conhecer também a história de vida do Carlos Endrigo Zanetti Guedes, grande amigo da gente também, que mora lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O Emanuel mora em Santos, né? E o Endrigo também, viu? Teve uns conflitos terríveis,
mas depois veio conhecer a Saint-Honoré, praticou, resolveu esses conflitos, e a vida dele se tornou um verdadeiro paraíso. Aí está ao lado da esposa e da filha. Mas vamos então. No livro Sucesso Nunca Dorme, está escrito assim: não existe o transformar pessoas. As pessoas se modificam pela maneira como se sentem amadas por elas. Então, não existe o transformar pessoas. As pessoas se modificam pela maneira como se sente amada ou amadas por nós. E nós queremos mudar as pessoas. Ah, se meu pai fosse assim. Ah, se o meu marido fosse assim. Ah, se a minha filha fosse assim, se os meus filhos fossem assim. Por que que o meu pai não é igual ao pai de fulana ou de Beltrana e assim por diante? E nós queremos demais mudar as pessoas para sermos felizes. Queremos mudar demais as pessoas para resolver uma série de problemas e conflitos na minha vida. Mas aí a gente lê aí, diz assim, né? Não existe o transformar pessoas. As pessoas se modificam pela maneira como se sentem amadas por nós. E aí então você começa a entender e a perceber que o livre-arbítrio, ele dá direito a cada um viver como ele ou elas querem. Só que a Saint-Honoré fala que nós somos livres para vivermos de uma maneira correta. E viver correto não é querer mudar a vida dos outros. Não é querer que minha mãe seja assim, que o meu pai seja assim, que a minha esposa, o meu marido seja assim. Viver de maneira correta é considerando que cada pessoa à sua volta faz parte de uma mesma e única vida, que é a vida de Deus. E que eu e ele somos um só. E compreender isso é dizer que eu amo a todas as pessoas. Porque todas as pessoas, na verdade, fazem parte de uma única vida, que é essa vida de Deus. E no livro, aqui, A Verdade da Vida, volume número 7, o autor, professor Masaharu Taniguchi, ele escreve algo espetacular, espetacular. E olha só, ele escreve assim, ó: no ambiente doméstico, aí dentro de casa, as pessoas frequentemente se esquecem de tratar os seus familiares com palavras educadas e amáveis. Dentro de casa, as pessoas frequentemente se esquecem de tratar os familiares com palavras educadas e amáveis. Faltar com respeito às pessoas da família jamais contribui para tornar agradável o ambiente do lar. E às vezes acontece isso com algumas pessoas. Lá fora está sempre sorrindo, conversa bastante, é gentil, é educado, está sempre disposto a ajudar. Isso é espetacular e é visto assim pelas pessoas de fora. Que pessoa bondosa, que pessoa maravilhosa, que pessoa educada. Mas essa mesma pessoa, às vezes, quando chega dentro da sua casa, parece que a bondade, a generosidade, a prestatividade, parece que deixou lá fora. E começa a exigir. Por que não fez assim? Por que não fez isso? Por que fez assim? Por que está atrasado? Por que isso? Por que aquilo? E nem sequer fala bom dia, boa noite, boa tarde, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Mas aí a Saint-Honoré diz aqui no livro A Verdade da Vida, volume número 7. No ambiente doméstico, as pessoas frequentemente se esquecem de tratar os seus familiares com palavras educadas e amáveis. E se por acaso está tendo pequenos prejuízos aí na sua vida, na sua casa, na sua família, o prejuízo que eu falo não se refere à perda de coisas materiais. Mas esses prejuízos maiores é a falta de alegria, a falta de harmonia dentro da própria família. E talvez a causa dessa situação é porque muitas das vezes a gente se esquece de tratar as pessoas dentro de casa, porque é o meu marido, é a minha esposa,
é o meu pai, é a minha mãe, então por que tem que falar bom dia para eles? Por que eu tenho que abraçá-los? Por que eu tenho que dar um beijinho neles? Porém, lá fora a gente abraça quando encontra amigos, a gente dá os 3 beijinhos quando a gente encontra pessoas e assim por diante. Só que em casa parece que não precisa fazer isso. Mas, na verdade, nós não estamos cumprimentando simplesmente uma pessoa chamada como pai, chamada como mãe. Estamos cumprimentando, na verdade, uma vida que habita esse corpo. E essa vida é a vida de Deus. Então, esse respeito, essa compreensão, essa generosidade, não é nem com esse corpo que eu identifico como meu pai, ou como minha mãe, ou como meus filhos, mas é com essa vida, e essa vida é a vida de Deus. E olha que diz no livro também, o sucesso nunca dorme, né? Pequenas discórdias são um atraso de vida, é esvaziar-se de Deus no seu dia a dia. Pequenas discórdias são um atraso de vida, é esvaziar-se de Deus no seu dia a dia. E normalmente, o desmoronamento de um lar, de uma empresa, de uma amizade, ela começa com pequenas coisas, viu? Pequenas coisas. E a gente não dá conta que essas pequenas coisas é que vai causar um prejuízo enorme lá para frente. Não dá para saber exatamente quantas pessoas estão doentes hoje, porque a causa disso foi algo tão pequeno que começou, chamado discórdia, chamado inveja, chamado ciúme, chamado mágoa. E essas coisas aconteceram de uma maneira tão pequena, tão simples, em tão pouco tempo. Só que como é pouco, é pequeno, deixa para lá. E aí, quando você menos espera, as coisas acabam dando um prejuízo danado. Eu falei logo no começo que nós íamos conhecer hoje a história de 3 pessoas que superaram grandes discórdias. E primeiramente gostaria de convidar aqui então a Cíntia para que falasse um pouquinho do que ela viveu em termos de relacionamento com a sua mãe. Pode vir para cá, por favor. E como que ela então, conhecendo o ensinamento da Seiichi Noye, ela superou tudo isso. Então está aqui, ó, a Cíntia Lorena, e gostaria que ela falasse para a gente um pouquinho como que conheceu a Seiichi Noye, como era a sua vida e como está hoje, por favor. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite. Olá a todos. Como o preletor falou, eu sou Cíntia Pérez de la Rosa. Eu nasci em Tucumã, Argentina, só que agora eu estou morando faz uns 3 anos aproximadamente aqui em São Paulo, Brasil. E eu acredito que conheci a Seiichi Noye no momento que eu mais precisava. Eu fui salva muitas vezes já, mas eu vou compartilhar agora o relato de experiência com minha mãe. E eu conheci a Seiichi Noye em outubro ou novembro do ano de 2013, lá em Tucumã, na minha cidade mesmo. Fui convidada para assistir à reunião dos jovens. Aí eu comecei a assistir, só que no começo eu não compreendia muito, para falar a verdade. Eu falava de Deus, falava das leis mentais, falava de palavra tem força criadora, a mente tem força criadora, mas não compreendia muito. Mas essas reuniões, essas palestras, me traziam muito conforto, muito, muito. Então, eu continuava assistindo, e me fazia muito bem. Sempre que saía de lá, eu saía com o coração preenchido, com muito amor e harmonia. E era uma coisa que eu precisava muito nesse momento. Depois de vários meses de assistir, uns 4, 5 meses, eu fui convidada para ir num seminário na Academia de Santa Tecla, e falavam que era um seminário maravilhoso. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá. Eram 5 dias de seminários, em Rio Grande do Sul. Aí eu fui na academia, e quando eu cheguei lá, eu era uma pessoa que não era muito séria, não era muito alegre, não sorria. Aí eu cheguei lá e foi muito lindo quando eu cheguei. Tinha muitas pessoas que estavam
reverenciando, muito obrigado, falando o tempo todo. Aí eu olhava só, e eu achava muito estranho, mas as pessoas estavam super felizes, todas as pessoas que estavam se dedicando, trabalhando. E quando eu decidi ir, eu pensei, se eu consigo nesse ensinamento, eu vou ter muito trabalho pela frente. Por que eu falei isso? Porque quando eu comecei a ouvir as palestras, todas as palestras falavam que a gente tinha que agradecer aos pais, principalmente nas palestras que eram dos jovens, que era nosso dever agradecer a nossos pais. E eu, com minha mãe e meu pai, estava com muita desarmonia, fazia muito tempo. Com minha mãe, eu não tenho lembranças dela ter falado, desde que eu tenho uso de razão, dela ter falado que ela me ama, que ela me amava. E era uma coisa que eu também queria falar para ela. Tipo, eu tinha um sentimento que eu precisava agradecer a ela, falar, mãe, eu te amo. Mas como ela nunca tinha falado na vida, como eu vou fazer uma coisa que nunca fizeram? Então, aí eu fui no seminário com muitas expectativas, com muito desejo de mudar a minha vida em todos os sentidos. Eu tinha desarmonia com meu pai, com meus colegas de trabalho, com quase todo mundo. Aí o seminário começou, cada palestra fazia sentido. Cada palavra que os preletores falavam era um despertar para mim. Aprendi muito, mas muito. Aí, depois de vários dias de seminário, acho que no terceiro dia, aí eu resolvi falar com uma preletora, que era uma das orientadoras do seminário. Aí eu falei, preletora, acontece isso e isso. Eu fiquei sabendo há um ano atrás que minha mãe, quando ela era muito pequena, passou uma dificuldade muito grande, junto com minha avó. E eu acredito que isso foi o que fez minha mãe ser desse jeito, ela não demonstrar carinho, ela nunca falar para mim que ela me ama. E eu queria muito que ela falasse que ela me amava. Aí ela falou, é você que precisa mudar. É você que tem que falar para ela. E eu falei, mas como eu vou falar se eu nunca falei? Eu não consigo, as minhas palavras não saem. Aí ela falou, então começa a fazer uns bilhetinhos, coloca para ela, mãe, eu quero muito você, eu amo você. Começa a colocar fotos no seu perfil de Facebook, e você demonstra para ela, manda uma mensaginha de manhã, quando sua mãe for para o trabalho, mãe, que você tenha um bom dia, eu quero muito você, eu amo muito você. E ele orientou para eu fazer isso. Tudo bem. Eu sempre fui muito doce de todas as coisas que falava, não aceito, não ia. E aí eu pensei, eu vou fazer. Só que era muito difícil. Aí, depois de um dia mais, já levavam 4 dias de seminário, teve uma prática, que a prática era de ofrenda de trabalho. Aí tínhamos que arar uma terra, tínhamos que ficar lá arando a terra e falar, mientras fazíamos esse trabalho, que tínhamos que limpar umas plantinhas que estavam lá, umas árvores. Aí tínhamos que falar o tempo todo, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado. Aí eu fiz essa prática, foi 1 hora quase, que a gente ficou lá somente agradecendo a papai e a mamãe. Depois dessa prática, a gente retornou para o salão. No salão estava todo mundo lá, jovens, com pessoas adultas também. E aí o preletor pediu para a gente, todo mundo, fechar os nossos olhos e começar a visualizar a papai e a mamãe. Primeiro fazia com o papai, depois fazia com a mamãe. Aí nós tínhamos que imaginar que nós chegávamos na nossa casa e que nós falávamos para papai e para a mamãe que amávamos muito e que agradecíamos muito a eles pelo fato de ter nos dado a vida, pelo fato de ser nossos pais. E
eu me emocionei muito nessa prática. Eu chorei muito, mas muito. Eu imaginava chegando na minha casa e falando para minha mãe: mãe, eu te amo. Obrigado, mãe. Aí passou o seminário, acabou. Aí todo mundo estava voltando. Era mais de 48 horas de viagem em ônibus. Todo mundo estava voltando. E cada um falava a sua experiência. E eu lembro de um divulgador que falou duas coisas que eu me lembro até hoje. Ele falou: não deixe que ninguém apague essa luz que vocês estão levando. E é agora que começa o nosso seminário. Fez muito sentido essas palavras, porque era fácil ser na academia bom, né? Todo mundo era fácil ser alegre, porque todo mundo era alegre. Mas será que na minha casa ia ser assim? Eu pensei. E eu fui. Eu cheguei, minha mãe estava na rodoviária, no terminal, me esperando, junto com meu pai. E aí eu visualizava o tempo todo. Eu vou chegar lá, vou abraçar minha mãe, vou falar que eu amo ela. Eu cheguei, abracei, chorei muito, mas não consegui falar. Voltamos na minha casa e todos os dias eu mentalizava e pensava que ia chegar esse dia que eu ia falar para minha mãe que eu amo ela. E eu sempre lembrava dos relatos de experiência que tinha ouvido dos jovens, falando que eles tinham conseguido essa harmonia com os pais, com seus irmãos, alguns. E eu pensava, eu não sou diferente. Eu vi todo o tempo que eu sou filha de Deus, que eu sou feliz, que eu sou harmoniosa. Então, nesse momento, foi que eu comecei a fazer as práticas todos os dias. Meditação Shinsokan, leitura das sutras sagradas, fazer muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, muito obrigado. Até que chegou o dia que eu tinha que agradecer minha mãe. A minha mãe estava um pouquinho triste, porque estava acontecendo algumas coisas na vida dela. Aí eu falei: mãe, eu te amo, não importa essas coisas, eu sou sua filha, eu te amo. Minha mãe olhou, mas ela não respondeu nada. Eu persistia, eu tinha que ter coragem. Eu sabia que ia chegar um momento que ela ia falar para mim. Comecei a fazer os bilhetinhos, tudo que a preletora falava. E depois de várias semanas, novamente eu tive outra oportunidade e eu falei: mãe, eu te amo. E aí foi o momento que minha mãe falou para mim também: filha, eu também te amo. Foi muito, muito, muito lindo. Foi uma alegria imensa. A partir desse momento, minha mãe fala muito, muito mais para mim, que ela me ama muito, ela é muito cuidadosa, ela sempre está pendente de tudo que eu preciso de mim, de meus irmãos também. Então, eu só quero falar: mãe, eu te amo, e eu sou muito grata ao ensinamento, muito, muito, aprendi bastante, continuo aprendendo. Então, quero agradecer a Seiichi Noye, primeiramente a Deus, meus antepassados, ao mestre Masaharu Taniguchi também, por toda a ensinança, por todo o ensinamento. Pretorenha, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Cíntia. Difícil ficar aqui sem chorar, viu? Eu tenho que ficar pensando em umas outras coisas assim, senão não consegue falar mais, né? Mas a gente vê a Cíntia hoje aqui, feliz no Brasil, alegre sempre, ajudando o próximo, se dedicando muito como líder da Seiichi Noye. E a gente nem imagina o que passou lá atrás. Mas, quando se está determinado em ser feliz, em praticar o bem, em fazer o outro feliz, é possível, e assim ela demonstrou para a gente. E eu gostaria de aproveitar essa experiência da Cíntia, que você que está em casa agora, talvez, está sentado do lado do cônjuge, talvez, ou de um amigo, de um parente, ou não sei, dê um abraço. Diz para a pessoa: eu te amo.
Obrigado por ser meu marido, ser minha esposa, obrigado por ser meu pai, minha mãe, meus filhos. Se está sozinho, liga para alguém agora. Sabe, 1 minuto, vai perder talvez do programa, tudo bem. Mas vai ganhar uma vida inteira pela frente, porque ligou para alguém e disse obrigado, eu te amo. Eu sei que às vezes não é fácil para quem não está acostumado. Mas quando a pessoa se determina a fazer, a coisa muda. E como muda? E no livro, A Verdade da Vida, volume 7, escreve o professor Masaharu Taniguchi: o homem é filho de Deus, portanto, mesmo os nossos familiares não são nossas propriedades particulares. Meu pai não é meu no sentido de ser uma propriedade minha, minha mãe não é minha no sentido de ser uma propriedade minha. Meus pais são filhos de Deus. E eu também, como filho de Deus, então somos irmãos. Como filhos de Deus que somos. E como os irmãos, estamos aqui para um ajudar o outro a sermos felizes juntos. Então podemos fazer isso? Podemos, por favor. E aí, então, no livro Sucesso Nunca Dorme, diz: o silêncio doído do outro não pode ser curado pela sua voz alta. Não sabe errar, porque o silêncio doído do outro não pode ser curado pela sua voz alta. Não precisa gritar. Apenas reverencia e agradece. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Temos tantas maneiras de pedir um copo d'água, de pedir um favor, até de dizer um não, de dizer um sim, mas às vezes, não sei porquê, a gente grita. Eu já falei para não fazer isso. E se alguém fez alguma coisa errada, o que ela mais quer é a compreensão e a orientação com amor e com carinho, e não berros. E são essas atitudes que levam a pessoa, infelizmente, para uma vida de infelicidade. Reflita se não é o seu ruído interior que você não suporta e, portanto, acaba por transformá-lo em palavras que incomodam os outros. É uma inquietação interna que você tem dentro de você, que ali está escrito, né? Reflita se não é o seu ruído interior que você não suporta e, portanto, acaba por transformá-lo em palavras que incomodam os outros. Às vezes é algo que eu tenho dentro de mim mesmo, que me machuca, como alguma autopunição, sabe? Que eu fiz coisas erradas, eu não quero ser assim, e aí vai. Mas quando o amor se manifesta, compreende o outro, tudo muda. Falamos agora há pouco, logo na abertura do programa de hoje, que nós iríamos ouvir também a história do Emanuel Prado. E toda vez que eu falo nele, eu lembro da vida dele, assim, o que ele fez com a vida dele, do pai dele, para mim é algo assim muito forte. E ele está conosco agora, e eu gostaria de convidá-lo, então, o Emanuel Prado, para que falasse um pouquinho para a gente dessa grande transformação na vida própria e também, principalmente do seu pai e, consequentemente, de toda a sua família. Muito obrigado, Emanuel, tudo bem? Muito obrigado, tudo ótimo, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, viu? Muito Obrigado feliz de estar com vocês agora aqui. Você é um exemplo, viu, para mim, assim, de vida, de determinação, de amor ao próximo, principalmente ao seu pai. Você é show, cara. Obrigado por tudo, e eu gostaria de ouvir mais uma vez, que todos nós gostaríamos de ouvir aí a transformação que você fez com a vida dos seus familiares. Por favor. Poxa, legal. Sou Emanuel Prado da Silva, né? Eu moro em Bertioga, na Regional SP Santos. Eu sou casado, tenho 3 filhos, sou empresário aqui, comerciante. Sou um homem bem feliz, bem realizado, né? Graças ao ensinamento da Xenoe. Tudo que eu aprendi, né? Mas nem sempre foi assim. O relacionamento entre meu pai e minha mãe sempre foram bem perturbados, porque meu pai ficou vários anos preso. Antes dele casar com a minha mãe, ele ficou alguns anos no Carandiru. Aí, então, ele era bem violento, usuário de drogas, ele fez várias coisas, né, que não deveria ter feito.
E aí eles casaram, e aí teve minha irmã mais velha, teve eu, né? Somos 3 irmãos, e eu sou o primeiro dos homens, né? Então, assim, meu pai, para mim era bem complicado, porque ele me espancou várias vezes quando eu era criança. Eu era bem criança, ele me espancava, era um homem bem violento. Na escola, sabe? Os meus amiguinhos me chamavam de ali, ó, o filho do maconheiro, ali o filho do noia, ali o filho do drogado. Então, eu cresci com aquele sentimento de raiva, de ódio, sabe? Contra o meu pai. E a minha mãe, uma mulher maravilhosa, vendo aquela situação, ela conhecia o ensinamento da Chanoê, ela me obrigava a participar dos seminários para jovens na Academia de Treinamento Espiritual de Biúna. Confesso que nas vezes que eu ia pela primeira vez, não gostava muito, sabe? Eu ia mesmo obrigado, mas com o tempo, aquela alegria dos jovens, aquela galera, aquela vibração de amor, tudo, pô, não tem como não gostar. Eu fui me envolvendo, né, naquela galera, e nesses seminários eu aprendi várias coisas, sabe? Aprendi a diferença de você, da imagem verdadeira e do fenômeno. O que é isso? Meu pai, aquela situação que tinha, não é verdade, aquilo ali é fenomênico, aquilo ali é passageiro, né? Por trás daquilo tem a essência de Deus, tem a imagem verdadeira, né? A gente tem que aprender que o amor, ele liberta, para de julgar as pessoas, tudo. Então, foi maravilhoso. Eu comecei a participar das reuniões da Chanoê em Biúna e aqui na minha cidade, né? E aí consegui realmente aprender o verdadeiro significado do amor, né? Que é amar as pessoas do jeito que ela é, sem julgar, sem nada, né? E com esses seminários que eu ia participando, com as reuniões que eu ia participando, eu fui largando aqueles complexos que eu tinha de inferioridade, de tímido, de gagueira, e mais um monte de coisas ruins que eu tinha, né? Mas o relacionamento entre ele e meu pai era bem difícil, sabe? Era bem difícil. Algumas vezes eu queria falar para ele que eu amava, mas quando a gente brigava, eu falava, eu tenho raiva de você, eu tenho vergonha de você, você é isso, é aquilo outro. Então, assim, por mais que eu participava das reuniões da Chanoê, profissionalmente, estava melhorando, mas o relacionamento entre mim e meu pai não estava tão bom assim. E aí, brigas e brigas e brigas, até que chegou um tempo que meu pai e minha mãe foram morar no interior e eu fiquei morando sozinho, né? Fiquei morando sozinho e eles foram morar no interior, né? E eu participando das reuniões da Chanoê, nessa época eu já era o presidente dos jovens da minha cidade aqui, né? E sempre tem, todo ano tem a convenção nacional. Na época era no ginásio do Ibirapuera. No ginásio do Ibirapuera. E aí eu fui com a caravana, né? E minha mãe também levou a caravana da cidade dela. E o meu pai foi nessa convenção. E com isso, o Proto Enio, né, que eu sou fã mesmo, um homem que eu admiro muito, ele propôs um desafio ali para nós, dos jovens. Ele falou, você que é jovem, fica de pé. E eu, né, todo proativo, levantei, fiquei de pé ali. Ele falou, você tem a sua mãe e seu pai aqui agora? Vai até eles e fala para eles o quanto você o ama, quanto você é importante, quanto eles é importante para você. Olha, já estava na Chanoê durante vários anos. Eu queria falar para meu pai o quanto eu amava, mas não conseguia. Quando eu via ele assim, cara a cara, só falava coisas negativas. E nesse seminário, né, nessa convenção nacional, né, na hora que eu levantei assim, ele estava próximo de mim, estava bem ali próximo, né? Aí eu falei, pô, agora é a hora, não tem jeito. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, pai, me perdoe, pai, por não ser aquele filho que você gostaria que eu fosse, né? Eu te amo demais, pai, você é um homem maravilhoso, me perdoa por não deixar você tão feliz, tão orgulhoso como você gostaria que eu fosse, né? E aí meu pai, pela primeira vez, nunca me lembro, pela primeira vez que ele falou assim, não, meu filho, eu também te amo, poxa, você é um filhão, me perdoe por não ser o pai que você merece, você é um homem maravilhoso e tal. E naquela situação ali, a gente se harmonizou, sabe? A gente se abraçou, ficou um monte de tempo abraçado e demos um carinho com o outro, né? Bastante tempo. E aí foi uma convenção maravilhosa. Só que acabou a convenção, né? Meu pai voltou a morar no interior com a minha mãe, foi embora para a cidade dele, né? E eu vim para Bertioga. Nessa época, a minha esposa estava grávida. Na época, era minha namorada, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso mudar minha vida, preciso organizar as coisas. Eu trabalhava de garçom na época. Eu falei, pô, vou montar minha primeira empresa. E vou chamar meu pai para ser meu sócio. Porque aí eu posso ficar mais tempo com ele. Liguei para ele e falei, pai,
pô, que você tem que morar aqui de novo em Bertioga com a gente? Vem morar aqui, eu quero montar uma empresa, eu preciso me ajudar, vamos trabalhar juntos e tal. E para minha alegria, ele veio, né? Ele veio morar de novo aqui na minha cidade, e aí trabalhamos juntos, sabe? Puta, que coisa boa, porque a gente ia trabalhar junto, a gente ia, saía, voltava, almoçávamos juntos e conversava bastante. Então eu comecei a assim, tirar aquele bloqueio, aquela rejeição que eu tinha do meu pai, e mudar isso para uma coisa boa. Começou a ficar muito melhor, muito mais gostoso, né, a convivência com ele. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser quem ele era, né? Ele continuava brigando às vezes, ele continuava gritando comigo, ele continuava metendo louco em mim, ele ligava me xingando, tudo. Mas eu sabia que aquilo ali era a maneira que ele tinha para poder demonstrar o amor dele por mim. Né? Aprendi isso na reunião da região aí, que existem várias maneiras de amar, né? De demonstrar o amor. E a maneira que meu pai tinha de demonstrar o amor dele era brigando. Ele queria que eu fosse um homem, né, forte, determinado, guerreiro, que não me abalasse com pequenas coisas. Então ele brigava, e cobrava. Então isso no passado me dava muita raiva. Mas no momento atual, naquele momento, quanto mais ele brigava comigo, mais eu ficava feliz, né? Com aquela situação. Porque eu aprendi na reunião da região aqui, os filhos têm que amar os pais. Os filhos têm que demonstrar o amor para os pais, né? Não só em palavras, mas em atos. É isso, nós temos que fazer isso, esse tipo de coisas. E aí, as coisas foram melhorando, né? Meu pai continuava usando drogas na época, né? Ele não era dependente químico. E como eu também, no passado da minha infância, eu também cheguei a usar drogas, né? Eu não largava meu pai para nada. Onde ele estava, eu estava junto com ele. Eu estava, pai, estou com você, vamos lá. Ele falava, não, meu filho, sai daqui, agora eu vou usar droga, eu não quero que você veja. Eu falava, não, pai, eu sei que você não usa droga, quem usa é só o seu corpo. Você não é esse corpo, você é um ser espiritual, você é maravilhoso, né? Estou com você, vamos lá. E aí, lógico, a gente estava trabalhando juntos ali, ele saía um pouquinho para o canto para poder fazer as coisas que ele tinha que fazer, depois ele voltava, me ajudava. E aí, nessa época as coisas foram acontecendo. Mas em um momento da minha vida, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, já atual, a gente se reuniu e falou, poxa, vamos fazer uma prática, vamos demonstrar mais amor, né, para o Ivanildo, meu pai, né, vamos todo mundo se unir, vamos todo mundo fazer orações, demonstrar, para que ele largue mais, a gente sabe que ele não precisa disso, que ele largue esses vícios, né, e aí toda a minha família começamos. Eu te amo, pai, a minha esposa te amo, o sogro, meu irmão te amo, minha irmã, minha mãe, todo mundo ali demonstrando carinho, demonstrando o amor, demonstrando tudo tudo que a gente sente de verdade, tudo para fora, tudo que ele estava guardado dentro da gente. E com essa prática, o meu pai, ele decidiu se internar. Ele foi para uma clínica de recuperação, se internou, né, ficou 6 meses lá internado, e quando saiu de lá, Antônio, nunca mais usou drogas. Sabe, dá gosto de ver a mudança que teve uma prática de demonstração do amor, né? Ele voltou, nunca mais usou drogas, e aí, muito pelo contrário, né? Ele começou a trabalhar muito, ele trabalhava pelo AA, que é os Narcóticos Anônimos, né? Trabalhava para o NA, que é o Alcoólicos, né? E os Narcóticos Anônimos, ele trabalhava para o ensinamento, se tornou um divulgador da Jeshnoye. Ele se tornou até o presidente da fraternidade aqui da minha cidade, sabe? E assim, era motivo para mim de muita alegria, porque na época eu já era preletor da Jeshnoye, eu já era preletor, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma palestra e o meu pai, ele apresentou a reunião. Ele que ficou no palco junto comigo, ele apresentava a reunião, né? E na hora que eu estava fazendo a palestra, eu lembro dele olhando para mim com uma cara de felicidade, sabe? Com orgulho do filho que ele criou. Então, orgulhoso de mim, porque naquele momento eu estava ali fazendo a palestra para os jovens, ele do meu lado, e todo mundo junto, naquela harmonia. Então, é uma cena que vai ficar guardada no meu coração a vida inteira. Meu pai rindo para mim, orgulhoso, né? E a gente trabalhando juntos, então é maravilhoso. E eu devo isso, doutor, a Jeshnoye. Eu devo isso à reunião dos jovens, né? A reunião dos jovens da Jeshnoye. É graças ao ensinamento maravilhoso que consegui transformar a minha vida para melhor e consegui, uma das coisas que eu dou mais valor hoje,
senti o carinho do meu pai, o amor, enquanto ele estava vivo, né? Hoje em dia, ele está no mundo espiritual, mas eu tive a oportunidade de, o pouco tempo que a gente ficou juntos, assim, vivendo juntos, eu consegui demonstrar meu carinho e consegui receber o amor dele, né? Isso não tem preço, isso eu vou ficar para a minha vida inteira. Então, eu falo para todo mundo que está assistindo aqui a reunião, para de cobrar e começa a você doar. Seja você o orgulho para o seu pai, o orgulho para sua mãe, seja você a pessoa que muda, demonstra o carinho. Não é porque você não recebeu que você não pode dar. Põe para fora todo esse amor, né? Aprendi dentro da Xixanoê que se a gente quer ser mais feliz, mais próspero, é só aumentar o grau de manifestação do amor para os pais. Quer agradar a Deus? Agrade aos seus pais, né? Então, de poder, enquanto eles estão vivos, ou se eles estão no mundo espiritual, não importa, mas demonstrar o amor. Aonde ele estiver, ele vai receber esse amor, e eu sou prova disso, que vale a pena. Vale muito a pena você ser amado e amar os pais. Bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Poxa vida, hein? Que maravilha, que bênção, viu? E por essas suas ações do bem, eu te admiro muito, viu? E uma das vezes você contou também, né? Mesmo depois de grande, já como homem, sentou no colo do seu pai para dizer para ele que você o amava, né? Com certeza. Ele, muitas das vezes, né, consumindo drogas, você do lado dele, dizendo para ele, pai, eu te amo, né? E não é para qualquer um, não, cara. Parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço de coração mesmo, porque esse é o caminho, sabe? Amar os pais é um amor maravilhoso, é um amor que é infinito, né? Então, a gente pode aumentar cada vez mais. Eu sou muito grato. Conte comigo sempre. Obrigado, sempre. querido. Deus te abençoe. Abraço em casa aí, nos muito familiares. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. A gente ouve esses relatos, esses depoimentos de pessoas que praticaram a Seichonoye e hoje são hiper felizes, bem-sucedidos na vida. Isso, sabe, ao mesmo tempo que emociona, nos encoraja a fazer o bem, a fazer o que tem que ser feito, né? E a gente convida você mais uma vez a fazer uma pequena reflexão. Como disse o Emanuel, quando a família se reuniu para dizer para o pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ele deixou de ser aquele pai que até então esbravejava, xingava, criticava, era dependente, químico, para se tornar uma pessoa espetacular. E no livro O Sucesso Nunca Dorme, na página 100, está escrito assim, né? Abandone antipatias e vingançazinhas, dente por dente, todos acabarão banguelas. Também diz assim, quando as pessoas veem amor de Deus em seus olhos, as palavras mais importantes nem sempre precisam ser ditas. Eu acho isso maravilhoso. Quando as pessoas veem amor de Deus em seus olhos, as palavras mais importantes nem precisam ser ditas. E muitas das vezes é um esforço danado o que vou dizer. Não precisa dizer. Só o seu olhar de amor já é o suficiente para dizer tudo aquilo que você não encontra a palavra para dizer. Talvez, não precisa nem dizer, talvez. Me perdoe. Só o seu sentimento de amor, de abraçar essa pessoa já é o suficiente para ela entender como essa pessoa me ama, como eu sou feliz por ter casado com essa pessoa, por ser pai dessas criaturas tão fantásticas e maravilhosas que são os meus filhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E aí diz também assim no livro Sucesso Nunca Dorme, roubar a paz do próximo com más palavras é tornar-se um assaltante psíquico de alegria. Então, por que ser assaltante agora? Em vez de roubar, de tirar, de subtrair, por que não somar na vida das pessoas de maneira positiva? Por que não levar aquilo que você busca tanto na vida, que é a felicidade, que é a paz? Então, em vez de buscar no próximo a paz que você, a princípio, precisa, encontre a paz levando paz às pessoas. Encontre a felicidade levando felicidade às pessoas. Encontre alegria, encontre prosperidade, encontre sucesso levando felicidade, alegria, sucesso e prosperidade às pessoas. E quando assim vivemos, tudo muda, tudo transforma para melhor.
E você nasceu para ser feliz, porque é filho de Deus. Você nasceu para viver bem em todos os sentidos, porque também é filho de Deus. E a você não foi dada a oportunidade de ser infeliz, muito pelo contrário. E um dos sintomas que você tem quando não está bem, é essa agonia, é a infelicidade, é a tristeza, porque isso contraria o seu princípio natural de viver aqui nesse plano, que é de ser feliz de verdade e fazendo pessoas felizes. Então, para você que está em casa, que tal fazer uma pequena reflexão? Hoje já ouvimos a Cíntia Lorena Pérez de la Roça agora há pouco, ouvimos o Emanuel Prado da Silva agora há pouco, a mudança que proporcionaram na vida delas, mas antes proporcionando na vida do próximo. Então, você, eu, nós podemos sermos melhores ainda nesse termos relacionamento. Então, que tal? E eu falei logo no começo que nós íamos ouvir 3 pessoas hoje. Eu gostaria de convidar vocês também agora, para que também acompanhassem comigo o relato, o depoimento do Carlos Henrique Zanetti Guedes, que mora em Porto Alegre. Eu também um dia estava num seminário da Seitonoye, e nessa oportunidade, do nada, a gente convidou para que ele participasse como um dos que fosse fazer relatos. E o menino, né? Eu chamo ele de Endrigo, é Carlos Endrigo, subiu lá no palco e começou a falar da vida dele, como era, o que ele fez das práticas da Seitonoye e a mudança que proporcionou na vida dele, da sua família toda. Eu gostaria de convidá-los agora, então, para que juntos pudéssemos ver e ouvir o relato do Carlos Endrigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Endrigo. Muito obrigado, Endrigo. Amigão, muito obrigado. Olá, amigos da Seitonoye. Olá, Preletor Enio. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Endrigo Zanetti Guedes. Conheço a Seitonoye juntamente com minha família desde 1996. Bom, tem um amigo meu também da Seitonoye chamado Fábio Dumer, que ele fala o seguinte: Endrigo, tu és a mistura mais fiel que eu já vi entre o seu pai e a sua mãe. É muito bacana, muito legal carregar essa marca, né? Que nós somos extensão dos nossos pais, consequentemente extensão dos nossos antepassados. Isso faz com que nós nos aproximemos a Deus. Ou seja, no livro Buscando o Amor dos Pais, na página 128, diz o seguinte: que o amor de Deus manifesta sob forma de corpo carnal, visível e palpável através dos pais. O amor de Deus. É bacana isso, e isso realmente é um grande significado na minha vida, mas nem sempre eu pensei assim. Lá em 1999, quando eu me formava no curso técnico de edificações, porque eu nutria depois que eu entrei dentro da Seitonoye, tinha 2 sonhos. Um dos sonhos era realmente ser preletor da Seitonoye, realmente porque eu me encantei com o ensinamento da Seitonoye, e o outro eu gostaria de ser profissionalmente, de me tornar engenheiro civil, trabalhar e atuar como engenheiro civil, queria construir. Então esses eram os meus sonhos que norteavam a minha vida, né? Aprendemos a ser sonhadores. Mas enfim, lá em 1999 eu me tornava técnico de edificações, que é realmente algo que está no caminho aí do engenheiro. Só que eu estava desempregado há um bom tempo, e a nossa família é o seguinte: o meu pai, uma pessoa maravilhosa, o melhor vendedor que eu já vi na minha vida, né? O mesmo talento que ele tinha para vender, e realmente um talento fantástico, ele também tinha para perder tudo que tinha, perder casa, perder tudo, e daqui a pouquinho a gente estava na miséria, né? E isso realmente me fazia muito mal, e eu entendia que o que realmente fazia eu uma pessoa mais feliz seria os bens materiais. E assim desta forma eu pensei, e durante muito tempo isso era a minha vida, né? Ou seja, seria feliz quando tivesse mais bens materiais. Aí, quando criança, me lembro que muitas vezes eu fui para trás da casa e realmente ficava triste porque o vizinho do lado tinha um videogame e eu não tinha. Que o vizinho do lado tinha um monte de coisa bacana, né?
e eu, né, como presente de aniversário, ganhei da minha avó um ioiô, né, e extremamente infeliz com aquela vida. Essa era a minha infância, né, infelizmente. Mas enfim, então lá em 1999 me formava no curso técnico, desempregado, meu pai trabalhava numa rede de academias de ginástica da Grande Porto Alegre, famosa na época, né? E ele era vendedor, vendia planos de academia, é, telemarketing, né? Fazia, e aquilo lhe sustentava a nossa família. E eu querendo trabalhar, enfim, ele me recomendou lá e tal, conseguiu fazer com que eu trabalhasse juntamente com ele. E ali eu ingressei a trabalhar e eu me sentia desconfortável porque eu não tinha a vocação de ser vendedor, eu me achava superior a isso, né? Enfim, aprendia, entendia, achava que eu aprendia sobre prosperidade e, enfim, e aquilo não era para mim e não me sentia que eu tinha vocação e a minha vida estava mais ou menos nisso. O que que aconteceu? 3 meses sem vender um plano de academia. Voltávamos eu e o meu pai, juntamente com ele, meu colega, que estava me ensinando a vender, e eu não queria nem saber. Desconfortável, não gostando daquilo, né? No trem apertado, cheio de gente, olhei para ele, né? E transmiti o seguinte para ele: olha a coragem que eu tive. Falei, pai, eu jamais vou fazer com meu filho o que tu estás fazendo comigo. Tu tá me jogando aos leões, né? Isso que tu tá fazendo não tem cabimento. E daí, pela primeira vez, né, aquele homem, né, com os cabelos que já eram brancos como o que eu tenho hoje, pela primeira vez, né, aquele homem caía a lágrima do olho. Quando eu olhei aquela lágrima, aquilo me mexeu muito forte comigo. E foi como se fosse uma pancada, ele não me falou uma palavra. Ele podia me falar um monte de coisa, não me falou nada. Ele só chorou no trem, cheio de gente. Eu fiz o meu pai realmente derramar lágrimas naquele trem. A gente desceu na cidade de Canoas, bairro Fátima, fomos em direção à nossa casa. Caminhamos, né, caminhava mais ou menos 800 metros para chegar na nossa casa e dentro dos 3 cômodos que tínhamos naquela casa era um banheiro. Me tranquei no banheiro, fiz 65 orações de perdão. Fazendo as 65 orações de perdão, me veio muita coisa na cabeça, muita coisa. Que esse pai ruim que eu pintava e achava que a minha vida seria um insucesso, porque isso seria responsabilidade dele, né? Esse pai, um dia, juntou tudo que tinha numa cidade do interior lá de Caçapava do Sul, foi lá e pagou o trapezista do circo. Eu adorava, meu fã era o Homem-Aranha, 6 anos de idade. Pagou o trapezista que se vestia de Homem-Aranha e combinou com ele, ó, tu vai lá, enfim, vai chamar o nome do meu filho e vai pegar ele no colo. Isso aconteceu no circo. E eu, naquela pureza de infância, né, durante muito tempo, entendia, né, e achava que o Homem-Aranha era meu amigo e amigo da minha família. Na frente de todo mundo foi lá e me pegou no colo e disse que era meu amigo, enfim. Imagina que coisa maravilhosa é uma criança, né? Hoje, olhando pelo ponto de vista da Seitonai, quanto é bacana uma criança entender que é amigo de um herói, né? E se sentir feliz por isso. Nós hoje entendemos que somos filhos, ser filho de Deus, somos continuidade de Deus, somos a expressão de. Nós somos, né, filhos de Deus, isso é maravilhoso. Naquela época eu senti isso também de um outro ponto de vista. Também me veio palavras, né, que embalou os anos 2000, né, que era, né, do grande preletor Ennio Masakihara, que diz o seguinte, muitos jovens, assim como Regis Shimanoi, entre outros, né, também transmitem isso, né, que a grande máxima o Ennio Masakihara falava naqueles anos, né, se você tem 1 minuto para reclamar dos seus pais, lembra que até este minuto você deve a ele. E daí eu me lembrei muitas coisas, inclusive que lá nessa academia, né, só tinha direito ao almoço, vale almoço, quem batia a meta. E eu não vendia nenhum plano de academia. Mas meu pai, curiosamente, era o primeiro do ranking, batia a meta e curiosamente não queria almoçar. Para quem que ele dava o vale almoço, eu almoçava, meu pai não. Esse era o pai ruim.
que eu pintei como responsável do meu insucesso que estava fadado a ter, por não ter condições materiais. Enfim. Então, o que que aconteceu? Quando eu realmente me dei por conta, me emocionei, chorei naquele banheiro, saí do banheiro, fui lá, pedi perdão, abracei ele, e realmente ali teve uma transformação na minha vida. Ali eu tomei a decisão que eu seria vendedor. E eu passei a ser vendedor. Não tão bom quanto meu pai, que era o primeiro do ranking, sempre foi, e depois passou a ser supervisor daquela academia, né, ensinando outros vendedores. Não tão bom quanto meu pai. Mas eu passei a ser um bom vendedor, cheguei em 13º do ranking. Aquilo foi maravilhoso para mim. Eu tinha vergonha de dizer que eu era vendedor, eu passei, todos os amigos da Seichonoye, eu passei a vender plano de academia. Todos os amigos fora e dentro da Seichonoye. Enfim, daí eu aprendi isso. Naquele mesmo ano, né, o que que aconteceu? Uma grande empresa do ramo da construção civil estava fazendo um processo seletivo para técnicos de edificações. Dentre 16 técnicos de edificação, eu fui escolhido e passei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei durante 15 anos. Essa empresa, inclusive, investiu na minha faculdade e me tornei engenheiro. E uma coisa que eu vou dizer para vocês é que também, além de ser engenheiro, né, não tão bom quanto meu pai, vendedor. Ou seja, tudo que eu fiz, né, tudo que eu faço hoje, eu entendo que tudo está incorporado, né, à venda, né? Ou seja, no momento que você senta na frente de um diretor e que tu tem que conduzir, né, a tecnologia do concreto, a taxa de aço, isso nós temos que fazer isso. Isso não deixa de ser uma venda. Isso eu aprendi com meu pai. Bom, o meu relato era esse. Gostaria de agradecer a oportunidade para o Leitor Enio, né? Eu já chorei muitas outras vezes, mas realmente assim a gratidão aos pais realmente modificou a minha vida. Eu gostaria realmente de transmitir a outros jovens, a outras pessoas, né? Que realmente independente do seu pai, se você tem 1 minuto para reclamar dele, lembre que até esse minuto você deve a ele. Seja feliz. Muito obrigado. Pois é. Essa também é a história de vitória, de sucesso, de mais um jovem, de mais uma pessoa que está na Seichonoye praticando a Seichonoye. Que tal, então, é você que está em casa agora, ouvindo a palestra de hoje, participando, ouvindo esses relatos, talvez lembrar de alguém, convidá-lo para assistir também as palestras da Seichonoye pelo YouTube. Que tal convidar alguém para ir numa reunião presencial da Seichonoye? Eu sei que existem limitações hoje em dia, mas se houver essa possibilidade, por que não? Se tem alguém que não está bem, liga para um preletor da Seichonoye, peça ajuda. Olha, dá para ligar para o meu tio, meu irmão, meu pai, que eles não estão bem. E são essas ações de bem, do amor, é que você vai fazer um bem danado à sociedade. E para irmos para o final, diz assim no livro dos jovens, no livro Sucesso Nunca Dorme: reverencie sempre as pessoas como sendo expressão de Deus. Ele é uma frase do professor Masaharu Taniguchi, que ele consta no livro A Verdade, volume número 8, na página 177, e que foi citada no livro Sucesso Nunca Dorme, na página 100. Reverencie sempre as pessoas como sendo expressão de Deus. Então, quem está do teu lado é Deus. Quem está na tua frente, atrás de você, em cima, embaixo, é Deus. Teu pai é Deus, tua mãe é Deus, teu cônjuge é Deus, seus filhos são deuses. Seus colegas de trabalho, de escola, as pessoas que moram na sua cidade, no seu país, todas elas são expressão de Deus. Mas não só as pessoas, todos os seres vivos é a expressão de Deus. E quando você vê um animal como expressão de Deus, um cachorro, um gato, por exemplo, um passarinho, quando você vê uma pessoa, um senhor, um ancião, uma senhora, quando você vê uma criança, é Deus. E quando assim vivermos, a partir daí então, tudo muda, tudo melhora. E para encerrarmos essa nossa participação nessa atividade de agora, eu gostaria de convidá-los também a acompanhar uma oração que está aqui, ó,
nessa Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, volume número 1, que é esse aqui. E aqui tem a oração para viver o amor de Deus. Então eu gostaria de fazer um pedido, se pudesse fechar os olhos, ficar em posição de oração, caso não seja possível, porque está fazendo algumas coisas aí em casa, não tem problema. Se puder, então, só acompanhar, ouvindo esta oração. Oração para viver o amor de Deus. A vida de Deus se aloja no âmago da vida de todos os seres humanos. Isso no budismo é dito. Todos os homens possuem natureza búdica. No cristianismo se diz Cristo interno. A natureza búdica, a esse Cristo interno, os japoneses chamam Deus. Deus se aloja no interior de todas as pessoas. Não é que se aloja. Deus é a própria vida verdadeira do homem. O corpo carnal é o meio de autoexpressão de Deus na face da terra, e não homem em si. No âmago do corpo carnal, no âmago da matéria, está o Espírito Divino sumamente maravilhoso e supremamente poderoso. Esse Espírito Divino é que é o homem em si. A essência desse Espírito Divino é o amor, a sabedoria, a vida. Eternamente indestrutível. Quando vivemos plenamente o amor, o Espírito Divino do nosso interior vive realmente. E quando ele vive realmente, sentimos a alegria de viver. O amor de Deus não odeia ninguém. O amor de Deus perdoa a todos. O amor de Deus vivifica a todos. O amor de Deus não faz escolhas facciosas. O que se harmoniza com todos e não deixa de fazê-los felizes, isto é o amor de Deus. O amor de Deus é sempre atencioso e jamais falha. O amor de Deus ama até as pessoas que não o amam. O amor de Deus não se frustra, mesmo quando não é correspondido. Não existe tristeza para o amor de Deus. O amor de Deus somente ama. O amor de Deus não pede para ser amado. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não exige retribuição. O amor atinge seu objetivo simplesmente amando. Aquele que expressa o amor de Deus torna-se sagrado, porque não possui desejos egoísticos. O amor de Deus é desinteressado. Deus se manifesta onde há interesse. Deus se manifesta onde não há interesse egoísticos. O amor que contém desejos egoísticos está maculado. Isso não passa de paixão mascarada de amor. O amor maculado é egoísmo mascarado de amor. O amor não é satisfação dos prazeres. O amor transcende os prazeres. O amor tudo concede, sem nada solicitar em troca. Aquele que dá tudo de si mesmo consegue concretizar o amor de Deus. Assim como o orvalho umedece placidamente todas as plantas, dando-lhes vida, o amor de Deus a tudo vivifica serena, silenciosamente e anonimamente. O orvalho, vivificando todas as ervas, não faz alarde disso e desaparece quando amanhece. Assim deve ser. Assim é o amor de Deus. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Do livro Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume número 1, página 101. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por terem acompanhado com a gente o programa de hoje. Que Deus os abençoe sempre, que sejam sempre felizes, levando a felicidade ao maior número de pessoas. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz,
mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.